que era Napoleão Bonaparte. Como já estamos gravando, vocês já podem colocar o nome de vocês, tá bom? Quando eu falo das pitadas de atrevimento de Napoleão, uma delas é que ele convocou o Papa Pio para que fosse coroá-lo, diferente de outros imperadores, né? Já que isso se deu no ano de 1804, né? 1000 anos atrás, outro imperador é que fez esse caminho até o Vaticano e que pediu, né, se humilhou, né, se ajoelhou para que o Papa o coroasse. Né? Nesse caso, Napoleão fez a coisa contrária, convocou o Papa para que ele fosse até a França coroar Napoleão. Um pouquinho atrevido, né? Já que estamos falando do chefe, vamos dizer assim, da instituição da Igreja Católica, que hoje tem sua certa representatividade e influência política mundial. Imagine no ano de 1800. Bom, nossa atividade, página 104, vamos corrigi-la. Defina o golpe do 18 de Brumário, destacando suas causas e consequências. Qual de vocês, além do Guilherme, não fez essa atividade? Não me decepcionem. Yasmin, você fez? Cadê a Carolina? Página 104, minha querida. Livro de História, página 104, certo? Carolina, voltou. Cadê? Deixa eu ver. Beatriz. Beatriz, você fez a atividade da página 104 de História? A gente precisa conversar para a gente dialogar, né? Conversar para chegarmos numa resposta mais satisfatória para as questões. Bom, fez? Vamos lá. Yasmin, você fez? Qual foi a resposta que você pôs na primeira questão? Lembrando que só se você quiser compartilhar com a gente, tá? Tudo bem. Lívia, você fez a atividade? Tudo bem. Lívia Maria, também não. Bom, então vamos corrigir, né? O 18 Brumário ocorreu em função da tentativa dos burgueses acabar com o sistema político vigente na França, conhecido como Diretório. A proposta era instalar um governo conhecido, né, como consulado, administrado por 3 integrantes. Um desses cônsules era, né, Napoleão Bonaparte. Essa resposta, pessoal, a gente encontra lá na página 102, no comecinho da página. No começo do capítulo, depois de golpe do 18 de Brumário e a organização do consulado. Você encontra lá, página 102, tá certo? Segunda questão. Explique como se deu a participação da Igreja Católica na coroação do imperador Napoleão Bonaparte. Perdoe dessa vez. Você não fez também, ou Yasmin? Tá bom. Explique como se deu a participação da Igreja Católica na coroação do imperador, na coroação como imperador de Napoleão Bonaparte. Após um longo período, resposta, tá? Eu estou respondendo. No caso, o que a gente vai fazer é o seguinte: essas respostas aqui, elas não vão constar no Google Sala de Aula, tá? Eu vou responder aqui, que vai ser praticamente a melhor orientação que eu posso dar para vocês, mas vocês vão ter que fazer essa atividade sim. E ela ainda vai ser trabalhada na nossa próxima aula, tá certo? Cuja próxima aula também vai se debruçar um pouco no conteúdo que a gente vai ver hoje, que ainda é sobre Napoleão, tá? Ou seja,
Até a próxima aula de história, vai ser a primeira aula de segunda-feira. Então a gente já se prepare. Explique como se deu a participação da Igreja Católica na coroação como imperador de Napoleão Bonaparte. Após um longo período de conflitos militares, conhecidos como campanhas, e que teve na frente, aliás, deixa eu tirar esse fone. E que teve à frente Napoleão, o sistema do consulado foi introduzido com o apoio da própria Igreja Católica, mas deveria ser transitório. A mudança decisiva, que iniciava a fase imperial na França, ocorreu quando Napoleão recebeu o título de imperador francês, sendo coroado com o apoio da Igreja Católica pelo Papa Pio VII. O meu áudio está atrasado? Deixa eu desligar a internet de um dispositivo aqui, porque não é possível que com essa internet aqui esteja atrasando. 40 megas atrasar é brincadeira. Pronto, tá. Mas é encaixado o áudio na imagem? Pronto, vamos lá. Só para a gente contextualizar um pouquinho, né? Porque é muita coisa para falar mesmo. E esse apoio aqui, ele também é enfatizado, né? Apoio da Igreja Católica, ele também é enfatizado pela ida do próprio Papa, né? Pela primeira e única vez, um Papa saiu do Vaticano para coroar alguém, certo? Mas logo após essa coroação, que se deu da seguinte maneira, né? Já adiantando um pouquinho para vocês, quando o Papa Pio foi coroar a mulher de Napoleão, Napoleão tomou a coroa das mãos do Papa e colocou na esposa dele, declarando-a a senhora de todos, certo? E depois, quando o Papa pegou a coroa e ia colocar na cabeça de Napoleão, o Papa, inocentemente, né, como era tradição, pensou que Napoleão ia deixar que o Papa o coroasse. Mas de maneira nenhuma. Napoleão tomou a coroa das mãos do Papa, que ato impensado para a época, impensável, aliás, não poderia se imaginar que um imperador fosse fazer isso. Ele tomou a coroa das mãos do Papa, pôs sobre a sua cabeça e se declarou imperador, né? O senhor sobre todos os franceses, sob a vontade de Deus, né? Pela vontade de Deus, mas com seu próprio domínio. E depois disso, o Papa escreveu uma carta absurda, chamando ele de blasfemador, de herege, de um monte de coisa, devido a esse ato bem atrevido. Que, embora não conte aqui no livro, mas é sempre interessante a gente contextualizar os pontinhos, certo? Explica o sistema do consulado adotado após o 18 Brumário. Aliás, seria o 18 de Brumário, porque como eu falei na nossa primeira aula, o calendário gregoriano, que é esse que a gente usa, né, de janeiro até dezembro, foi alterado pela Revolução Francesa para que o próprio calendário se adaptasse à narrativa cultural da Revolução Francesa, certo? E Brumário correspondia a novembro, certo? Então é 18 de Brumário, o mais adequado da gente falar. É explicar o sistema do consulado, adotado após o golpe do 18 de Brumário. O sistema do consulado era baseado no seguinte, na administração de 3 cônsules, né? O consulado só pode ser administrado por um cônsul ou por 2 ou mais cônsules. Tínhamos 3, dos quais Napoleão era um desses, né? Que tinham como responsabilidade elaborar, né, e aplicar as leis, né, bem como definir os impostos para todos os setores civis, jurídicos, para a sociedade como um todo, né, toda a sociedade francesa. E também cabia ao cônsul, né, eles detinham, os cônsules detinham, obviamente, todo o poder, né, de mandar no exército e resolver esses impasses sociais, né,
com o exército ou não. Mas, claro, é bem mais convincente você resolver um probleminha com o exército, né? Quarta questão, página 104, ainda estamos, tá? Cite as principais reformas de Napoleão Bonaparte nesses três campos, né? Na economia, necessariamente, né, a gente teria um enorme discurso para falar sobre o que ele fez na economia. Mas o que ele fez principalmente foi implementar leis, né, reformas que beneficiassem a burguesia, né, que é aquela coisa que eu falei de lavar, de uma mão lavar a outra, né? Napoleão lavava as mãos da burguesia lhe dando esses agrados, né? E a burguesia lavava as mãos de Napoleão dando-lhe apoio, né? Já que estamos falando de uma enorme massa populacional, né? Também na economia estabeleceu tributos, impostos, a aplicação destes e etc. Tudo relacionado ao campo da economia, claro. Na educação, ele, como a gente viu, criou escolas públicas, né, e a principal, né, praticamente um golpe à Igreja Católica, ele desatrelou, tirou o ensino superior, né, das mãos da Igreja Católica, né? Então, temos ali o desatrelamento do ensino superior da Igreja Católica. E também ele instituiu uma reforma educacional, já que estamos falando do setor da educação, tornando a educação na França e em todos os seus domínios majoritariamente militar. Porque para ele, né, como ele tinha essa visão de imperador, não apenas imperador, mas de expansionista, de conquistador, então para um grande expansionista, dono, né? Imperador é praticamente dono, dono de muita terra, é extremamente interessante, para não dizer que é essencial, é ter um grande exército. Então, a educação francesa era pautada principalmente na educação militarizada, formação de soldados. Vocês estão acompanhando, né, pessoal? Tá indo muito rápido, tá dando para acompanhar legal, né? Item C, né, as reformas de Napoleão na política e no militarismo. As ações de Napoleão sempre pretenderam estabelecer controle absoluto sobre a política na França, né? Não apenas na França, que eu sempre falo sobre todos os seus domínios. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui, porque temos só... Tá faltando um pessoal que estava aqui e agora não está mais. A gente está só com 9. Não apenas dominar, ter controle absoluto na França, como em todos os seus territórios, como, por exemplo, nos territórios conquistados após a Batalha de Trafalgar e a Batalha de Austerlitz, onde ele dominou Rússia, Prússia, Itália, Alemanha e outros estados alemães. Cadê o livro? Aqui. Em sua política externa, procurou estabelecer alguns acordos, né? Com a Áustria, mas também derrotou muitas monarquias europeias, colocando no poder pessoas ligadas à sua política que estiveram sob seu controle. Minha internet tinha caído. Tudo bem, Cecília, tudo bem. Bom, essa é a questão número 4 e a última questão, né? Lembrando, pessoal, me devolvam essas atividades, tá bem? Isso é muito importante. Perdeu um pouquinho da correção, viu, Caroline? Me diz uma coisa, você fez a atividade da página 104 e 105? De quê, professor? Livro de História. Pera, acho que eu fiz. Deixa eu ver. Fez? Fiz não, professor. Sério? Pois eu expliquei aqui. Se quiser, eu explico de novo. O professor assiste lá no YouTube a aula. A internet tinha caído, não tinha como eu entrar. Bem, pois está certo. Eu estava explicando aqui necessariamente sobre o golpe 18 de Brumário, a formação do consulado, que deu fim ao diretório, o apoio da Igreja Católica para Napoleão,
e as reformas de Napoleão como imperador, né? As informações externas, né, que não tem no livro que eu dei, que até onde a gente estudou, claro, não tem no livro, é que o apoio da Igreja Católica foi tão grande que o próprio Papa Pio VII foi em pessoa, né, coroar Napoleão, saiu do Vaticano. Essa foi a primeira e última vez que isso aconteceu, que o Papa saiu do Vaticano para coroar um imperador, né? Sendo que isso foi em 1804, né? E no ano de 800, né, um pouquinho mais de 1000 anos antes, outro imperador foi ao Vaticano, né? Foi a pé, tipo que numa, como a gente chama, numa peregrinação para ser coroado pelo Papa, para se humilhar, se ajoelhar. E o Napoleão tinha esse apoio e o próprio Papa foi lá coroá-lo, certo? Só que a coroação foi um pouco controversa, já que Napoleão tomou a coroa da rainha, no caso sua esposa, das mãos do Papa e pôs na cabeça da sua senhora, né? Dizendo que ela era a senhora sobre todos, e tomou também a coroa de rei das mãos do Papa e pôs sobre sua cabeça, se nomeando o senhor de todos os franceses, sendo esse um dos seus atos mais de maior atrevimento, né? Que tiveram outros, a gente vai ver um pouquinho aqui. Todo mundo vendo minha tela, né? Bom, deixa eu ocultar esse negócio aqui. Bom, vamos ver um pouquinho da política napoleônica, já que iremos ver sua política externa e interna, né? Falando um pouquinho da sua coroação, porque se iremos falar de quando Napoleão era imperador, claro que a gente tem que falar, aliás, se vamos falar da sua política, claro que vamos falar de quando ele era imperador. Então, no ano de 1804, ele proclama-se senhor sobre todos os franceses, em nome de Deus, porém, sob meu comando. Ou seja, ele diz que não está no comando de ninguém, que ele não será submisso de ninguém, seja a igreja, seja lá quem for, né? E já no ano seguinte, na Batalha de Trafalgar, ele avança e conquista, né? Destrói, derrota os exércitos russo e austríaco, já que ele tinha até certa afeição pela Áustria, ele põe a Áustria numa certa posição de poder, embora ela estivesse sob domínio de Napoleão, na Batalha de Austerlitz, derrotando também, seguido, né, depois dessa batalha, o exército italiano e dominando quase toda a Itália. E você note o seguinte, né? Imperador em 1804, conquistador em 1805, mais conquistador ainda em 1806, com a dominação do Estado da Prússia e também de Berlim, né? Já que a Prússia pertencia à Alemanha, né? A internet deve ter caído. Eu acho que o Giga do professor não tá funcionando. Tu acha, Maria? Só acho mesmo. Oi, professor.
Voltou? Vamos lá, eu vou apresentar mais uma vez, tá? Vai dar tudo certo. É só um fato curioso que eu ia falar que não está no livro também, porque isso é muito banal de se lembrar, mas ao mesmo tempo é interessante também, né? Quando ele se apresentou ao parlamento berlinense, claro, em Berlim, como imperador francês, né, dominador daquelas terras, todo mundo se ajoelhou, claro, todo mundo com medo se ajoelhou, mas teve um senhor, né, um camarada, que não se curvou, não quis se ajoelhar para o Napoleão. E esse homem, ele sempre foi conhecido por não se ajoelhar para ninguém, ele não se ajoelhava a ninguém. Corajoso, né? Para essa época, séculos atrás, ano de 1800, basicamente, muita coragem. Ele não se ajoelhava para ninguém. Vocês têm ideia de quem era essa pessoa? Que não se ajoelhou para o imperador Napoleão? Olhe, vamos lá. Vamos continuar contextualizando. Napoleão, no Império, né, no parlamento, aliás, de Berlim, chegou, se apresentou como novo manda-chuva do pedaço, né, dominador, novo dono dali. Todo mundo se ajoelhou, todo mundo estava com medo, né? Todo mundo reconheceu que ele era o seu novo imperador, exceto um homem, exceto uma pessoa. E as pessoas que estavam lá, os outros alemães, disseram, se ajoelhem, ficaram insistindo, praticamente implorando, né, como a história nos conta, para que esse homem se ajoelhasse e reconhecesse Napoleão como sendo também o seu senhor, o seu imperador. E o que esse homem falou? Eu não me ajoelho a imperador algum. Imperador, por aí, tem muitos. Ludwig van Beethoven, só eu. Sim, essa pessoa que não se curvou para Napoleão era o Beethoven, aquele que compôs a Quinta Sinfonia, a Nona Sinfonia, que compôs Fur-Elise, que compôs Moonlight Sonata. Só para a gente saber mais ou menos de onde é que a gente está falando, certo? Isso tem muito valor histórico? Talvez, dependendo de quem vai fazer a leitura desse valor histórico. É interessante demais, porque Napoleão olhou para aquela cena e ele não quis de maneira nenhuma confrontar o grande ídolo europeu, Beethoven. Simplesmente ele deixou passar aquilo. E estamos falando da pessoa que confrontava o próprio Papa. Ele olhou para Beethoven e, sem problemas, meu amigo, pode passar. Não quis confrontar o grande ídolo da música da época, né? O badalado Beethoven. Agora eu vou apresentar de novo minha tela aqui. Espero que dê certo dessa vez. Pronto, vamos lá. Passada Caroline. Vamos lá. Em 1806, a gente tem o seguinte. Napoleão, ele institui o bloqueio continental. Por que é que ele fez isso, professor? Porque dá para ver que ele bloqueou o Reino Unido, né? E a Grã-Bretanha, e a Irlanda. É o seguinte, a Inglaterra, aglomerado de ilhas, né, que estamos falando, só pode ser derrotada, logicamente, numa batalha naval, numa batalha de navios, né? Uma luta no mar. E Napoleão já havia experimentado uma luta contra a Inglaterra. Só que os exércitos, a marinha de Napoleão foi totalmente massacrada. Napoleão guerreou contra os mais bravos e mais inteligentes comandantes do Reino Unido, da Grã-Bretanha, e ele foi massacrado nessa luta. Não teve a menor chance contra eles, contra a marinha britânica. Então, como ele viu que não poderia derrotá-los numa guerra, já que a única guerra que ele poderia travar, ele não tinha chance, pois eles tinham a melhor tropa marítima da época, ele resolveu fazer isso aqui, ó. Instituiu
o bloqueio continental. Pois não é, ó. Chique, aqui, olha, França e aqui Reino Unido, as cores. O que é que esse bloqueio fazia? É basicamente o seguinte: ou você está do lado de Napoleão, ou você está do lado da Inglaterra. Não tem meio termo. O que é complicado para muita gente, né? Porque tem muita gente que não, muitos países, muitas nações que não queriam desagradar nenhum nem outro. Com esse bloqueio continental, ou você era do lado de Napoleão e obrigatoriamente contra a Inglaterra, ou você era do lado da Inglaterra e você sofreu sério risco de ser dominado pelo Napoleão. Se muita gente ficou do lado dele, pouquíssimos países quiseram ficar contra ele, meu amigo. Estamos falando do Império Francês, que tinha dominado quase toda a Itália, dominou parte da Rússia, dominou também Berlim, dominou a Prússia. Aliás, a maior parte russa que Napoleão não conseguiu dominar é que ficou contra ele até um certo ponto, mas que sim, foram depois para o lado dele, porque não tinha para onde correr, né? Vamos ler aqui basicamente um detalhamento disso que eu resumi, né? O bloqueio continental objetivava impedir o acesso a portos dos países dominados pelo Império Francês, a navios do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda. Com isso, o objetivo principal era isolar economicamente as ilhas britânicas, sufocando suas relações comerciais com outros países, né? Lógico, vamos salientar o que eu falei. Estamos falando das ilhas britânicas, né? Do aglomerado de ilhas que Napoleão não conseguiu derrotar. O objetivo aqui era única e exclusivamente de cunho econômico, porque numa guerra Napoleão não tinha chance. Aí a gente entra numa questão que é sempre importante de falar. Professor, pelo amor de Deus, o que é Reino Unido, o que é Grã-Bretanha, o que é Inglaterra, o que é Irlanda? É tudo a mesma coisa? A Inglaterra faz parte de quem? Muitas pessoas têm essa dúvida aqui. Diferenciar a Inglaterra geralmente não, mas a dúvida entre Reino Unido e Grã-Bretanha é grande. Por exemplo, algum de vocês saberia me informar a diferença? Que eu acredito que é um pouco específico demais para a gente ter tido curiosidade sobre esse assunto. Mas a gente vai ver aqui agora. A Inglaterra nada mais é do que o país, né, que tem como capital a cidade de Londres, onde se localizam o parlamento e o palácio da Rainha Elizabeth. Disso aqui, a gente já vai tirar o quê? O centro político, né? O principal centro das tomadas de decisões do Reino Unido é aqui, olha, em Londres. Por quê? Porque é em Londres que a gente tem essa bonita da Rainha Elizabeth. A chefe, né? A suprema mandatária do Poder Executivo é a rainha, e ela se localiza em Londres. Então, por medida simbólica também, é interessante manter o poder, né, a tomada de decisões e o poder de influência centralizado em Londres, certo? A Grã-Bretanha, agora sim, atenção, Grã-Bretanha é o nome da maior ilha britânica, que abriga Inglaterra, País de Gales e Escócia. Isso aqui é Grã-Bretanha, tá? Inglaterra, País de Gales e Escócia. Anotem, mas eu também vou pôr esse documento aqui. Já o Reino Unido é a mesma coisa da Grã-Bretanha. Qual a diferença? Eu incluo a Irlanda do Norte. Pronto. Simples assim. Eu incluo a Irlanda do Norte e acabou-se o que era doce. Reino Unido é a mesma coisa da Grã-Bretanha com a Irlanda do Norte. Professor, e a Irlanda do Sul? Não, não tem Irlanda do Sul. Tem a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Certo? A Grã-Bretanha, aliás, Reino Unido, cujo nome oficial é Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, foi criado em 1801. Está travando ainda? Foi criado em 1801, quando a Irlanda foi incorporada ao bloco, em 1822. A República da Irlanda
sai da União, deixando apenas a parte do norte da ilha no Reino Unido. Ou seja, os irlandeses que viviam aqui no norte queriam continuar fazendo parte da Irlanda. Então, houve essa separação aqui. Irlanda do Norte e República da Irlanda. Isso aqui era uma coisa só, tá? Mas como esses habitantes continuaram fazendo parte de lá, ficaram atrelados ao Reino Unido. Tá saindo muito o meu dispositivo daqui da sala. Não sei o que fazer. Pronto. Saiu. É porque eu queria só contextualizar um pouquinho territorialmente para a gente saber por onde é que Napoleão andava, né? E principalmente para a gente estabelecer essa diferença. Irlanda do Norte, País de Gales, Escócia, Inglaterra, Reino Unido, Grã-Bretanha, porque são muitos nomes que geralmente querem dizer a mesma coisa, o mesmo território, certo? A política externa de Napoleão Bonaparte. A política expansionista de Napoleão teve sucesso imediato através de alianças com as monarquias absolutas que estavam em crescente crise, mas também por conta de seu poderio militar, seu poder militar. A França possuía o maior exército da Europa e este estava sob o poder de Napoleão, que ainda por cima era muito bem armado e tinha grande capacidade técnica e conhecimento geográfico, político e econômico do continente. Durante seu curto governo, Napoleão tinha dominado os reinos de Westfália, desculpem, me enganchei aqui, de Nápoles, da Itália e da Espanha. Também exerceu maior controle sobre Portugal, França, Córcega e as províncias ilíricas. Então, a gente vê aqui que ele dominou muita coisa, respondendo, tendo base mais ainda para responder o Guilherme. Muita gente ficou do lado dele porque era mais interessante e outros por medo. Todos viraram estados franceses, sendo governados e administrados por pessoas ligadas ao imperador Napoleão Bonaparte, geralmente parentes e generais. Foi na fase de expansão territorial na Europa que as rivalidades entre França e Inglaterra aumentaram. Isso aqui é basicamente um detalhamento do que eu falei. Napoleão foi derrotado numa batalha naval, não teve a menor chance e etc. Sim, Guilherme, com certeza. A disputa pelo controle econômico e comercial determinaria quem seria a maior potência mundial naquele período. A Grã-Bretanha estava financiando e incentivando nações europeias a se rebelarem contra a França. Assim, Napoleão elaborou uma estratégia político-militar, evitar qualquer contato territorial entre a Inglaterra e os reinos que estavam sob seu domínio. Para tanto, ele decretou em 1806 o bloqueio continental ao comércio com a Inglaterra, evitando qualquer possibilidade de fortalecimento dos ingleses. Claro que ele fez isso também pelo orgulho, aliás, pelo ego ferido, de ter um exército tão grande, imensamente respeitado, que não durou um dia direito de batalha. Assim como, por exemplo, a gente poderia falar da Alemanha nazista, que com seu navio de guerra Destroyer, de nome Bismarck, lutou contra a tropa imperial inglesa e aguentou a luta sozinho. Claro, foi derrotado. Durante um dia inteiro de luta, não tinha como ele aguentar. Bom, aqui temos um mapa, né, mostrando a expansão territorial do Napoleão, até onde ele estava dominando, que a gente pode ver que era uma parte imensa da Europa. E a gente tem aqui um capítulo, um parágrafo, aliás, para a gente ler. Por sua vez, em 1807, já depois das batalhas de Austerlitz e de... Que coisa?
Vocês estão me vendo aqui ainda? Nessa câmera aqui? Travou aqui. Estão vendo, né? Pronto. Depois das batalhas de Trafalgar e Austerlitz, que estamos falando. A Inglaterra declarou um bloqueio marítimo, atacando e confiscando navios pertencentes às nações que aderissem ao bloqueio de Napoleão. Mas o que mais afetou os franceses foi, de fato, a crise com as nações europeias, que queriam manter relações comerciais e econômicas com os ingleses. O caráter de rigidez e repressão do bloqueio francês gerou muito mais desgastes internos do que externos. Aos poucos, reinos começaram a contestar a política e a violência de Napoleão. O povo desses reinos começou a atacar os militares da França, organizando guerrilhas nacionais e decretando apoio à Inglaterra. Um bom exemplo foi Portugal, que teve sua nação invadida. A família real portuguesa foi levada para o Brasil em 1808, para que fugisse do ataque francês. O episódio histórico que determinou o início da queda de Napoleão na França foi a guerra contra a Rússia. Os russos não concordavam com a política expansionista dos franceses e romperam o bloqueio continental, voltando a comercializar com a Inglaterra. Napoleão organizou um exército de 600 mil homens e, ignorando o frio da Rússia, assim como Hitler também fez, deslocou-se para a região. Inicialmente conseguiu várias vitórias, chegando inclusive à cidade de Moscou e reivindicando a renúncia do czar russo Alexandre I. Mas isso não aconteceu, pois os russos esperavam o rigor do inverno para que as tropas de Napoleão recuassem. De fato, o frio e a fome mataram centenas de milhares de soldados franceses, mas, mais precisamente, cerca de 500 mil, sendo que ele levou 600 mil. O restante retornou à França. Essa derrota foi decisiva para que Napoleão passasse a ser questionado internamente pelos grupos políticos existentes, como os restauradores, que queriam o retorno da monarquia, e os jacobinos, que defendiam a república. Bom, está na hora, infelizmente. Aula muito interessante. Esse assunto é muito interessante, viu? A gente ainda tem muita coisa para discutir, mas eu vou ter que sair aqui, pessoal. A gente se vê na próxima semana, tá bom? Um abraço, bom